Se caso o televisor não esteja acendendo as lâmpadas traseiras do display, aqui nós temos os terminais das lâmpadas, são 6 lâmpadas no total. Essas lâmpadas são alimentadas com tensão alternada que varia de 300 a 1300 volts. Essa tensão é fornecida por essa fonte que recebe o nome de fonte inverter. A fonte inverter pega a tensão de 19 volts que entra nesse conector e transforma numa tensão alta para acender as lâmpadas. Ela tem 2 transistores que funcionam como chaveadores, que vão chavear esses transformadores. Podem ser transistores comuns ou MOSFETs. Esses transistores recebem na base ou no gate, que é o terminal do lado esquerdo, uma onda quadrada proveniente desse integrado, que é o oscilador da fonte. A frequência que esse integrado trabalha varia de acordo com a tensão que vai ser aplicada nas lâmpadas, para que possa controlar o brilho delas, e assim controlar o brilho da imagem. Então, se o televisor não está acendendo as lâmpadas, o defeito pode estar nesta placa, falta de alimentação, lembrando que esses transistores no coletor ou no dreno deles tem que chegar 19 volts, que é a tensão da fonte. Se não tiver tensão, pode ser defeito no fusível. Também tem o comando Power On, que vem do micro, para ligar essa placa. Ou então defeito no CI. Esse CI aqui é fácil de substituir porque é um CI comum, é o TL494, é fácil de encontrar esse CI. Também nós temos alguns transistores menores, alguns jumpers, algumas bobinas. Em resumo, dá para se testar os componentes aqui e consertar essa placa caso ela não esteja fornecendo alta tensão para as lâmpadas. Agora eu vou mostrar alguns testes que dá para a gente fazer aqui. A primeira coisa é ver se está chegando a alimentação na placa do inverter. Nós temos uma tensão em torno de 19 volts que está vindo da fonte externa para alimentar essa placa. Agora, nesse terminal aqui, chega o comando para fazer a placa do inverter funcionar. Vou baixar a escala para 10. Vamos colocar o multímetro aqui. Observe que a tensão está muito baixa aí. Meu câmera vai ligar o TV. Olha lá. E aí você tem o comando para ligar o inverter. E a placa do inverter já está funcionando, a lâmpada já acende. Quando a lâmpada acende, aparece uma tensão de 5 volts nesse terminal. Essa tensão é uma referência do consumo de corrente das lâmpadas. Caso ocorra uma sobrecarga, o circuito desliga as lâmpadas. Ou então, se alguma delas queimar, o circuito desliga as lâmpadas. Olha lá. Tá vendo? Quando as lâmpadas apagam, não há mais tensão nesse ponto. Ligando as lâmpadas, aparece a tensão. Então, sempre que o display acende, aparece 5 volts aí. Se uma das lâmpadas queimar, não vamos ter os 5 volts nesse terminal. E aí, o circuito eletrônico permanece desativado. Estes são os transistores chaveadores dessa placa inverter. Como eu falei, eles vão chavear os transformadores que vão fornecer as tensões para as lâmpadas. No caso desse inverter, os transistores chaveadores são comuns, sendo que esse terminal maior deles corresponde ao coletor. Então nós vamos medir a tensão no coletor de cada um e nós temos que ter aqui em torno de 19 volts. Se tivermos 19 volts no coletor deles, indica que esse fusível está bom. Se não tivermos tensão no coletor, o defeito vai estar nesse fusível aqui. E agora medindo a tensão nos coletores dos transistores. Nesse daqui nós temos 19 volts e no outro também 19 volts. Isso indica pra gente que o fusível está inteiro e o primário do transformador também está bom, os transformadores. Se não tiver tensão no coletor desses transistores, ou é o fusível que está aberto, ou é defeito nesses transformadores que tem nessa placa. Se as lâmpadas do display não acendem, elas estão boas. Está chegando o comando para ligar a placa inverter aqui. Tem alimentação nos coletores desses transistores, ou se for MOSFET, nos drenos dos MOSFETs, e mesmo assim a fonte não está fornecendo alta tensão. O próximo passo é determinar se o CI está fornecendo sinal para os transistores. Para isso, nós colocamos o multímetro na escala de ACV10, colocamos a ponta vermelha no output e medimos a tensão alternada na base desses transistores. Se tiver tensão, o CI está oscilando, indica que o CI está bom. Se não tiver tensão alternada nas bases, significa que o defeito está relacionado com esse CI. Ou é ele que está ruim, ou é algum componente aqui em volta dele. Vamos fazer esse teste agora. Multímetro com a ponta na posição de output e na escala de 10.
Vamos medir a tensão na base dos transistores chaveadores. Nós temos a tensão na base desse. Na base desse. Isto quer dizer, olha lá, na base dos dois transistores. Isto quer dizer que o CI oscilador está funcionando. Se mesmo assim as lâmpadas não acendem, aí, e a fonte está oscilando, aí o defeito deve ser num desses transformadores da placa. Ou num desses capacitores. Esses capacitores você pode testá-los fora da placa na escala de vezes 10K. Ou substituir direto. Agora, no caso dos transformadores, se tiver algum deles com defeito, infelizmente, como não se acha para comprar, você vai ter que substituir a placa toda. Agora, se não tiver tensão alternada nas bases, ou seja, a fonte não está oscilando, o defeito pode ser nesse CI, pode ser falta de alimentação nele ou algum componente aqui ligado em volta. Tem um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Esses componentes marcados no corpo 000, esses componentes são jumpers. E essa placa tem diversos desses componentes. E às vezes a placa do inverter não funciona porque um desses componentes abriu, porque ele é um fio direto. Então ele pode ser substituído por um pedacinho de fio. E agora o teste a frio de alguns componentes da fonte inverter. Fusível na escala de X1. O ponteiro tem que ir até o 0. Se esse fusível estiver aberto, antes da substituição, tem que testar os dois transistores chaveadores. Como eles são NPNs, eu coloco a ponta preta na base e a vermelha nos dois terminais. O ponteiro para mais ou menos na mesma posição. Muito bem. Agora, os transformadores. Esses transformadores, o primário deles, o ponteiro vai até o 0. Agora, o secundário indica em torno de 200 ohms. É porque o primário tem poucas espiras de fio grosso. O secundário tem muito mais espiras de fio fino, porque esses transformadores são elevadores de tensão. Agora tem um detalhe, nós temos 3 transformadores igual a esse na placa. Nos 3 transformadores, a resistência do secundário tem que dar igual. Nesse daqui, por exemplo, esse transformador deu 200 ohms no secundário. Esse outro, 200 ohms. E o outro que está aqui embaixo na placa, 200 ohms. E o primário de todos eles dá 0. Essa bobina dá 0. Os jumpers marcados 000, o ponteiro deflexiona até o 0. E assim por diante. O que dá pra gente testar aqui na placa são as bobinas e os fusíveis, ou o fusível no caso, os transistores, os transformadores, os jumpers, alguns transistores, e no caso do CI a gente substitui. Em resumo, quando o display LCD não acende, tem imagem mas não tem iluminação. Pode ser alguma das lâmpadas queimada, nós ensinamos a testar usando um inverter separado. Pode ser falta de alimentação na placa do inverter. Pode ser falta do comando Power On nessa placa, que nós vimos que é uma tensão que varia na hora que você liga o TV. Pode ser defeito em algum dos transistores chaveadores, fusível aberto, o CI com defeito, algum transformador ruim aqui nessa placa, algum desses capacitores com defeito, algum jumper aberto ou algum outro transistor ruim. Só que tem alguns componentes dessa placa que não dá para substituir, como por exemplo esses transformadores, porque você não acha para comprar. E aí a solução vai ser substituir a placa inteira. Por curiosidade, eu vou mostrar para vocês agora como fazer o teste de alta tensão nessa placa. Colocamos o multímetro na escala de ACV 1000, a ponta preta no terra, que é a carcaça do TV. Aqui nós temos um dos capacitores por onde passa a alta tensão que vai para a lâmpada. Então tem um terminal do capacitor que vai para um lado do trafo e um terminal que vai para o outro lado. Num dos terminais do capacitor, quando você aproxima a ponta, sai uma faísca. Tá vendo? Indicando que a placa está gerando alta tensão para a lâmpada. Vamos supor que o televisor está com a tela apagada. Então o fluxograma 1 não acende a tela. Então a primeira coisa a fazer: teste as lâmpadas do display usando uma fonte inverter separada. Ou seja, você pega uma fonte inverter, que pode ser, por exemplo, aquelas fontes que tem nas lâmpadas fluorescentes de enfeitar gabinete. Todas as lâmpadas acendem? Bom, se as lâmpadas acenderem, significa que elas estão boas. Daí o defeito do televisor é no inverter, na fonte inverter. Agora,
Agora, se alguma lâmpada não acende, lâmpada queimada, trocar lâmpada ou display completo. Às vezes dá para você trocar a lâmpada, outras vezes você tem que trocar o display todo. Fluxograma 2, conserto do inverter. Se as lâmpadas estão boas, nós temos que consertar a fonte inverter do televisor. Primeiro passo, meça o mais B que chega na placa inverter vindo da placa principal. Nós temos entre 12 e 19 volts chegando na placa do inverter? Não. Se não tiver de 12 a 19 volts na placa do inverter, testar os componentes no caminho desta tensão. Se tem tensão chegando no inverter, caminho da alimentação do inverter normal. Daí o próximo passo é, meça o mais B que alimenta os coletores ou dreno dos transistores chaveadores. Porque tem alguns inverters que tem transistor comum e tem outros que tem transistor MOSFET. Nos coletores ou nos drenos dos transistores chaveadores tem entre 12 e 19 volts? Não. Se não tiver, testar o fusível. Os transistores chaveadores, pode ter um deles em curto. E testar o comando Power On do micro à placa inverter. Agora, se tiver tensão normal chegando nos transistores, meça os pulsos nas bases dos chaveadores, dos transistores chaveadores com multímetro, em ACV e com a ponta vermelha na posição de output. Se você tiver um osciloscópio, meça com osciloscópio. Nas bases dos chaveadores chegam pulsos? Se não chegarem os pulsos, meça o mais B do CI oscilador, teste o comando Power On do micro ao inverter, que pode atuar no CI oscilador, troque o CI oscilador, ele pode estar com defeito, e teste as peças ligadas no CI oscilador, pode ter algum componente ruim ligado no CI. Agora, se os pulsos estão normais, o CI está funcionando, teste a frio os chaveadores, pode ser um transistor ruim, teste os transformadores da placa, pode ter um transformador ruim na placa, e os capacitores de alta tensão da placa, aqueles capacitores azuis de cerâmica, um deles pode ter entrado em curto, e aí a fonte inverter não funciona.